No desenrolar da história, observamos três aspectos nos quais interpõem e perfazem com que a caminhada ou objetivo intentado por este homem em buscar respostas para a sua vida os fazem parar, observar e tentar meditar acerca dos fatos acontecidos. Na realidade, nas três paradas que se efetivam na história, existem aspectos que deveriam, per si, pelos seus próprios acontecimentos, induzir ao homem uma reflexão interior. Um dos aspectos que perfilam uma parada no intento da sua própria individual objetivo, que era alcançar respostas para satisfazer o conhecimento de tamanhas dificuldades da sua vida, é a figura do lobo. Observamos um animal poderoso, de estatura e dimensões enormes, que tinha uma autoridade no local, que era reconhecido por os outros animais e por outros aspectos da própria floresta, como o rei da floresta, exatamente por ter uma feição e uma condição poderosa, mas que se encontrava enfraquecido. Outro aspecto bem interessante desse encontro, e volta-se, são três encontros, ou seja, três maneiras de se relacionar, é que o desconhecimento da raiz motora para se chegar na situação que se encontrava, não somente o lobo, mas como as outras duas figuras. Adentrando na história, encontramos uma segunda parada, ou um segundo encontro, ou um modo de se relacionar do homem com outra figura, que no caso era a árvore, que também tem a simbologia de buscar a sedimentação, se portar, tem a figura de ética, de posicionamento moral, e aí vemos as raízes e os ramos, e da mesma forma como o homem intenta buscar respostas para a sua situação que era degradante ou de dificuldade extrema. De forma semelhante, encontramos também a ave na mesma condição que o lobo, desconhecendo a raiz dos seus problemas e pedindo ajuda ao homem exatamente a resolução dos mesmos. Por fim, acontece o terceiro encontro, essa numa figura interrelacional humana, quando o homem encontra aquela jovem, que de forma análoga como a árvore e o lobo, sente que algo falta na sua vida, mas desconhece também a raiz do problema. Esses três encontros são como preparações para aquele ponto final que seria ao encontrar aquela montanha, na qual o próprio homem deveria se esforçar para alcançar o cume. Esse seria o quarto e último encontro, que estaria diretamente ligado com o Criador, ou para nós, com o próprio Deus. Por fim, é necessário interpretar que, para esse encontro com o divino, é necessário também acontecer um esforço, um desgaste de nossas condições humanas para chegar no fim, no cume, e poder encontrar. O interessante, um ponto, é que mesmo chegando ao cume, apesar do homem gritar o nome de Deus, esse de imediato não lhe responde. Transfigura-se para situações nas quais nós mesmos, em nossas orações pessoais, conversamos com Deus e acabamos não tendo respostas diretas. Outro ponto importante dessa última inter-relação divina é que quando o homem está quase desistindo desse encontro, desse momento de fala ou de oração com o próprio Deus, Deus acaba respondendo. Não apenas respondendo pelo nome, mas também dando todas as respostas necessárias para que o homem possa retornar à sua base ou à sua casa e começar uma nova vida. É interessante que transloca-se, depois de receber as devidas respostas, é que o homem acaba esquecendo exatamente dos três primeiros encontros e dos questionamentos dos quais aquelas três figuras perfazem a ele, para também perguntar a Deus ou ao Criador de todas as coisas o sentido para as suas situações.
E Deus também responde de forma categórica e concreta. Por fim, vem a fase do retorno. Nota-se que o retorno para a nossa casa, para o nosso habitat, aquilo na qual nós desejamos que seja transformado e que precisa da nossa presença, o homem perpassa pelos mesmos 3 caminhos dos encontros anteriores. Primeiro, ao inverso, o encontro interrelacional humano. E olhe que o homem, em vez de dar aquela parada para tentar conversar, intenta de forma individualista, egocêntrica, ir para o seu habitat, quando é chamado pela jovem, e responde a mesma qual era o motivo. O motivo era o amor, na qual ela necessitava amar alguém, por isso que estava vazio o seu coração. Nesse ponto, demonstra-se uma oportunidade, porque o homem frisa com bastante clareza que não poderia perder tempo, pois buscava sua felicidade. Nesse momento de inter-relação humana, o amor é fundamental tanto para o homem como para a mulher. E é dado essa oportunidade de felicidade ao viajante, porém, ele não enxerga como Deus o havia previsto para ele, para que ele olhasse com um olhar de águia. E era um momento sadio para ele encontrar um aspecto da sua felicidade. Porém, voltado-se para si e não para o outro, ele esquece, embora aquela jovem pudesse lhe oferecer um grande momento de felicidade numa relação íntima e humana, ele apenas deseja retornar para seu habitat, para sua terra, a fim de buscar ou tentar enxergar a felicidade que ele tanto procura. E volta-se novamente a caminho. De forma concreta, encontra-se novamente com a árvore, e nesse encontro, a árvore também, apesar da situação de tropeço, também o questiona acerca das respostas que tinha ido buscar e também das respostas às quais a árvore, como montante figurativo, também desejaria encontrar. O homem descreve que debaixo das suas raízes existem vários baús cheios de tesouros. E nesse aspecto, novamente é dada a oportunidade ao homem, em um aspecto da sua vida, para semear a felicidade e desenvolver sua vida. Porém, da mesma forma, ele rejeita essa oferta, em contraposição àquilo que Deus o coloca, para que ele pudesse olhar com um olhar de águia, porque poderia encontrar sua plena felicidade. Logicamente que essa situação de encontro com a árvore é um dos aspectos que compõem todo o âmbito da felicidade humana. Mas da mesma forma como um relacionamento interrelacional humano, o homem também rejeita toda e qualquer riqueza material que lhe é cedida de forma gratuita, com uma simples atenção, uma minúscula observação. Era necessário que ele também efetivasse uma ação ou se esforçasse, porque era necessário cavar ao redor da árvore para retirar os baús e assim permitir com que a árvore se desenvolvesse e também enriquecesse a vida daquele homem. Mas ele também não aceita e volta a caminho. Por fim, o último encontro relacional, que na ida era o primeiro encontro, torna-se o último. De forma análoga, o homem tenta voltar para a sua terra, buscando achar ou enxergar com um olhar apurado a sua felicidade, quando é chamada a atenção para o lobo. Nesse último encontro, também questionando exatamente a resposta para a vida do lobo, ele perfila e tem a resposta do homem de que o que passava era fome e que a solução de imediata era que chegasse um animal bastante idiota que se aproximasse o máximo possível do lobo para que o mesmo pudesse atacar e devorar. E aqui vem uma expectativa poderosa e um ensinamento para nós. Nos nossos encontros com Deus, Deus sempre nos oferece várias opções de caminhos e nos oferta várias possibilidades, inclusive a mantença na nossa vida.
E é interessante que muitas vezes, buscando resolver ou achar respostas que nos satisfaçam a nossa vontade e o nosso querer, abdicamos completamente de todas as orientações, ensinamentos e direcionamentos divinos, chegando a um ponto de colocarmos em risco a nossa própria vida. É o que acontece o homem em relação ao lobo, mas também em relação aos dois outros encontros. É dado-lhe um relacionamento afetuoso, na qual iria suprir sua afetividade e sua sexualidade, porém, como não é da forma que aquele homem deseja, do seu querer, do seu individualismo, da sua prepotência, do seu orgulho e do seu egocentrismo, ele simplesmente rejeita. Como também da forma do suprimento material ou as providências que Deus sempre nos concede. De forma análoga, o homem também rejeita, porque não é da forma como ele desejaria ou com os materiais que, portanto, seriam adequados na visão do homem. E por fim, das situações que podem acometer ou prejudicar a nossa vida como um todo. O homem simplesmente ignora todos os ensinamentos divinos para que se pudessem chegar com olhos de águias determinadas situações. E se aproxima do lobo, projetando um perigo para si, por sua autoconfiança, esquecendo-se de todos os ensinamentos daquele que era criador de todas as coisas. Essa pequena história nos faz refletir como nós devemos escutar, como nós devemos nos comportar, como nós devemos pedir a sabedoria e a inteligência, de termos também a temperança e a prudência necessária para podermos ver e enxergar, não apenas com os olhos, mas com o coração e a alma, as realidades da nossa vida e aquilo na qual o nosso meio nos é ofertado e o que devemos verdadeiramente acolher e aquilo que devemos verdadeiramente desprezar. Espero que com esse vídeo possa ter ajudado uma pequena reflexão na sua vida e que você possa meditar e possa agregar valores ao seu crescimento espiritual. Chegamos ao fim dessa reflexão e espero que esse vídeo possa vos ajudar em muitas situações. Que Deus os abençoe. Amém.